Não adianta a gente ver pessoas morrendo e a gente falar assim, tipo, mano, sabe, vai dar tudo certo, você é incrível. Eu não tô falando que tá errado de falar que a pessoa é incrível, sabe? Mas às vezes a gente exalta a situação da pessoa. Uma experiência que eu tive que me colocou em desespero. Eu fui viajar para um lugar e nesse lugar a gente foi fazer evangelismo. E aí as pessoas que eu estava fazendo evangelismo, pessoas sensacionais. Eu fui fazer evangelismo com elas, eu comecei a falar para prostitutas, que a gente estava numa área de prostituição, falar: se renda a Jesus, larga essa vida, Jesus ele é tudo. E um dos meninos lá do lugar que a gente estava, cristão, um menino de Deus, ele me chamou no canto, ele falou: para de pregar assim. Elas estão nessa situação, não é porque elas querem. Não precisa fazer assim, tipo, como se Jesus não fosse digno delas largarem a prostituição lá na hora, e se for preciso elas passarem fome, mas porque elas entregam a vida para Jesus. E muitas vezes a gente glorifica a situação que a pessoa tá. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, você é tão maravilhoso. Só que a pessoa tá indo pro inferno, mano. A pessoa tá caminhando pro abismo, meu amigo. Não dá. É preciso de arrependimento. Um dos caras que eu mais admiro é Charles Finney. Charles Finney, ele falava tipo assim, eu não lembro a frase exatamente, mas a frase dele era tipo assim: não apresente a cura sem antes falar da doença. Não tem como a gente apresentar uma cura para a pessoa que não sabe que está doente. Só que tem muita gente falando assim: não, Jesus ele veio para amar as prostitutas. Jesus ele veio. Mas sabe o que Jesus ele fala? Muitas pessoas pegam esse contexto e falam: Jesus ele sentava com as prostitutas, tipo como se Jesus ele não quisesse que elas mudassem. Sabe o que Jesus fala? Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus ele veio chamar esse povo, mas esse povo na presença de Jesus, eles sabiam que eles eram pecadores e que eles eram amados e que eles eram chamados para mudar. Uau! Esse é o evangelho, é mudança. É mudança. Olha o que Jesus fala: eu não vim para sãos, eu vim para doentes. Jesus, ele, só nessa frase, ele já chamou todo mundo que estava seguindo ele de doente. Todo mundo. Pensa, tem um monte de povo lá seguindo, prostituta, todo mundo seguindo. Jesus ele fala assim: eu não vim para sãos, eu vim para os doentes. Pensa, a gente se faz isso, se a gente faz isso hoje, a gente é discriminado. Eu não estou falando que você tem que chamar as pessoas de doente, mas é importante você apresentar o problema. Arrependei-vos. Uau! Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. As pessoas só vão entender o amor de Deus se elas entenderem a situação que elas estão. Não tem como entender amor de Jesus se a gente não saber que a gente está caindo num abismo e que Ele nos salvou disso. Uau! Que se levantem os João Batistas. Que se levantem. Que se levantem.